Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Hoje nós tivemos um momento muito especial ali no ramal da torre. Muita comilança, né, pastor? Misericórdia. Mas o Senhor nos guardou, né? E hoje estamos aqui. E eu não posso encontrar, ou ele não pode me encontrar, né, no meio do caminho, que ele já olha para mim e diz: tem um trabalho para a senhora hoje, né? Mas nós nascemos para servir ao Senhor e o servimos com alegria. Então não importa o lugar onde nós estejamos, a palavra de Deus, ela está sempre conosco, é presente, para que nós possamos alcançar outras pessoas. E o Senhor, esses dias, o Senhor, Ele tem tratado da minha vida de uma forma muito especial. Pastora, 33 anos no ministério, a senhora está sendo tratada ainda todos os dias. O tratamento do Senhor acontece diariamente em nossas vidas. Todos os dias nós somos tratados. Porém, há uma diferença no tratamento de Deus na nossa vida, é como nós recebemos o tratamento de Deus. E é nessa introdução que eu quero trazer uma mensagem para a igreja hoje. Eu gostaria que, não vai ser a mensagem principal, daqui a pouquinho eu te dou um outro texto, mas para a gente iniciar, eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Vou dar uma introdução aqui em algo que o Senhor me tratou esses dias de uma forma sobrenatural e eu tenho que dividir isso com a igreja, no nome de Jesus. Além de pastora, sou gerontóloga, eu sou terapeuta emocional. Hoje o meu trabalho, ele se dá bastante através dos atendimentos em saúde emocional. Daqui a pouco, pós-graduada em psicologia clínica. E tudo para honra e glória do Senhor. Quero só fazer um parêntese. Quando eu estive aqui, eu disse que eu estou viúva, né? Eu estou viúva há 8 anos. Mas o tempo, pastor, vai passando. Eu me dei conta que esse ano eu faço 64 anos. E eu falei, eu acho que eu não vou bater a cabeça mais não, né? Eu acho que eu vou deixar quieto, né? Até porque eu ando muito, pastor. Eu acho que o marido não vai aguentar, não. Andar para cima e para baixo, né? A gente viaja muito, a gente está sempre em muitos lugares. Então, vamos deixar quieta essa história, né? Tenho preenchido o meu coração com outras percepções que o Senhor tem me dado. E eu já vivi um casamento de 36 anos. E aprove o Senhor levar o meu amado esposo. Mas ele me deixou uma herança. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, tenho 4 netos abençoados, né? Tenho toda uma história, né, de luta, de perseverança, né? E até aqui o Senhor tem conduzido a minha vida. Amém? Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Esse texto é muito providencial hoje para introduzir aquilo que eu trouxe como mensagem para a igreja, porque isso diz respeito à nossa vida como igreja. Eu comparo a igreja como uma casa do oleiro, né? Eu comparo a igreja como a casa do oleiro. A casa do oleiro é onde existe alguma pessoa que trabalha com o barro. E ao trabalhar com o barro, ele transforma aquele barro como ele sente, como ele imagina, né? Faz um vaso, faz uma peça bonita. Às vezes não faz nada. Mas quando, há alguns dias atrás, o Senhor me mostrou essa palavra, Ele me fez refletir sobre a nossa vida dentro da casa do oleiro. O versículo 1 de capítulo 18 de Jeremias diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá,
à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Versículo 3: Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. No versículo 5, diz assim: Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. E logo em seguida, o próprio Deus, ele diz assim: Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Amém? Como barro nas mãos do oleiro, somos nós nas mãos do Senhor. Mas como é que o Senhor, quando nós chegamos à casa do oleiro, nos encontra? Chegamos como vasos deformados, né? Eu lembro de uma história que certa vez um homem, ele tinha um vaso muito precioso, um vaso como esse que está aqui, e num acidente aquele vaso quebrou. A maioria das pessoas que estavam perto daquele homem disseram assim: joga fora, descarta, porque quebrou, não tem mais validade, não presta mais para nada, né? Pega esse vaso e joga fora. Mas aquele vaso era tão precioso para aquele homem que ele juntou todos os pedaços e foi colando um ao outro e transformou num vaso mais bonito do que aquele que ele estava. Naquele vaso continuou as mesmas as marcas, né? Que ficaram por conta do acidente, por causa da quebra. E assim somos nós. Nós chegamos à casa do oleiro, o Senhor pega o barro, transforma, amassa, moe. Dói, não dói? Dói ou não dói, igreja? Dói. Dói, amassa, transforma, ele vai mudando, vai moldando, e o tempo vai passando, e ele vai nos mostrando que precisamos mudar mais. Só que quando nós chegamos a um posicionamento de mudança, as marcas, elas permanecem na nossa vida. Nós temos histórias para contar. O nosso passado, ele não fica esquecido. Sempre, a gente até quer esquecer, né? Apagar. Se a gente pudesse arrancar a página, né? Jogar fora. Tem muitas pessoas aí fora que nos conhecem, que nos conheceram no passado com uma vida de pecados, uma vida terrível, que passa algum tempo que nos vê na rua, e ele olha assim e diz: nossa, eu te conheço, mas eu te conheço de 20 anos, de 30 anos atrás, de 10 anos atrás. Só que muitas vezes ele não percebe que na casa do oleiro aquele vaso foi transformado, ele foi mudado. E é assim que nós devemos permanecer. E o profeta Jeremias, ele recebeu uma orientação para ir à casa do oleiro. E essa palavra, queridos, é muito poderosa para nós, porque ali o profeta Jeremias, ele aprendeu que Deus trabalha em pessoas antes de trabalhar por meio delas. Amém? Você não ouviu direito. O profeta Jeremias, ele aprendeu que Deus trabalha em pessoas antes de trabalhar por meio delas. Eu vou contar algo para você que aconteceu comigo alguns dias atrás. Nós sempre achamos que estamos preparados, né? Nossa, eu estou na igreja há mais de 30 anos. Eu já estou bem, né, com Deus. Eu já estou conhecendo a palavra. Eu já estou muito bem. E nós tivemos uma conferência. Eu, inclusive, ministrei nessa conferência. Mas tinha um pregador que veio de fora. E eu tenho 64 anos, né? Então eu estava com uma dorzinha aqui, né? Dói aqui de vez em quando, né? E nesse dia eu estava com uma dor na escápula, não sei por que razão. E eu cheguei lá, ministrei, mas eu estava com aquela dor. E o profeta que estava lá ministrando, ele disse: eu estou sentindo que tem muitas pessoas com dores aqui. Eu estou na casa do oleiro. Eu quero saber, eu vou lá, né? Estou com uma dor aqui, vou.
Mas eu fui pela dor que estava aqui. Quando eu cheguei na frente do altar, e a gente fica olhando, né? Quem que está olhando para a gente, né? Nossa, a pastora lá na frente recebeu oração. Irmão, eu não perco bênção, não. Onde tem uma bênção, eu estou lá. E aí eu cheguei na frente, aquele homem começou a orar, a ministrar. E quando eu cheguei na frente, a minha mão começou dessa maneira, ó. A minha mão direita. Mas não era assim, era assim. Era terrível, eu não conseguia controlar a minha mão. Ela se manifestou de uma forma que eu não conseguia controlar. E eu colocava aqui, e eu colocava aqui. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Mas a dor estava aqui ainda, né? Eu olhei para o meu pastor, e ele estava lá com a mão também. Falei, gente, o que é isso que está acontecendo? E eu olhei algumas pessoas com a mesma manifestação. E eu falei, Jesus, o que significa isso? E a minha mão, aquela manifestação. Mas era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. E eu fiquei, aí eu vi a direção do profeta orando nas pessoas. Eu falei, eu vou chegar mais perto dele, né? Para ver se ele revela alguma coisa para mim, me mostra o que significa isso. E aí, aprove que ele chegou perto de mim, ele pegou na minha mão. E ele falou assim, Deus está me falando que as pessoas que estão com manifestação nas mãos, elas estão recebendo uma unção nova. E eu fiquei ali esperando, né? Que fosse extraordinário, que Deus me revelasse alguma coisa. E ele disse assim, você está recebendo uma unção de cura. E quando ele falou unção de cura, minhas pernas, olha, e eu pá, no chão. Gente, e agora? Mas foi bom. Só que quando eu levantei ali, alguns minutos, eu levantei diferente. Porque eu não saí de lá assim, nossa, agora eu estou com unção de cura, né? Eu vou curar, vou sair curando aí, né? Não. Me deu um temor maior do que eu já tinha na minha vida. Me deu um temor sobre aquilo que estava sendo derramado sobre a minha vida. Passou alguns dias, eu recebi uma ligação por atendimento online. Eu faço atendimento na terapia. Eu recebi uma ligação de uma jovem no Suriname. Olha só onde as pessoas estão me conhecendo. Lá no Suriname. Só que essa moça, ela estava dentro de uma draga de garimpo. Ela é do Mato Grosso e foi por conta do trabalho, né, do salário um pouco maior. Ela estava trabalhando numa draga. E ela estava com a câmera ligada dentro da mata. Né? Dentro da mata. Por quê? Porque eles estavam lá no meio do mato e tem 3 turnos de trabalho e tem motor, né, funcionando. E ela foi para o atendimento dentro da mata e eu atendi. Olha só como que a internet ela dá essa condição da gente alcançar vidas, né? Só que eu comecei o atendimento com aquela jovem e eu pensei que ela estava com depressão, né, com alguma coisa. Sabe o que aquela moça me contou? Que ela estava desviada do Evangelho. Que ela estava sofrendo porque era uma ministra de louvor, era uma pessoa que tinha uma função na igreja. Ela ganhou muitas almas por Jesus e hoje ela não conseguia mais voltar para a igreja, para a casa do oleiro. E ali, a unção de cura veio para a gente alcançar vidas, olha lá onde, né? E a gente ali ministrou para aquela jovem. Eu ainda estou atendendo a ela, mas ali eu entendi por que o Senhor nos trata na casa do oleiro. E Ele nos fornece toda a condição para que nós possamos realizar, fazer o ID dele com o tratamento que Ele tem nos feito na casa do oleiro. E o profeta Jeremias, ele aprendeu que Deus trabalha em pessoas antes de trabalhar por meio delas. E o Senhor, Ele continua fazendo isso hoje. O oleiro, ele representa o controle absoluto de Deus. Sabe por que isso?
Primeira coisa, o barro não discute com o oleiro. Aprove ao Senhor fazer o que Ele quer comigo e com você. Só Ele sabe o que eu e você precisamos. Nem mesmo nós sabemos. A nossa falta de humildade, a nossa falta de discernimento, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, muitas vezes impede naquilo que o Senhor quer fazer para nossas vidas. Eu vou pegar um pouquinho de água aqui. Hoje nós falamos muito. Só um minutinho, igreja. Glorifica o nome do Senhor. Amém. E o profeta, ele entendeu que o barro, ele não discute com o oleiro, ele apenas permanece em suas mãos. Quando a palavra disse, e o profeta estava lá, ele disse assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, ele precisou descer e entender que a casa do oleiro é lugar de restauração, né? E toda restauração, ela começa a primeira coisa com humildade. E nós precisamos reconhecer que nós não controlamos tudo, não conseguimos carregar todos os problemas, não podemos salvar todas as pessoas, também nós necessitamos de cuidado. Nós precisamos entender que mesmo estando na casa do oleiro por muitos e muitos dias, anos, nós precisamos entender que o Senhor sempre está trabalhando na nossa vida. Primeira coisa é que Deus, Ele não trabalha com vaso perfeito. Nós temos uma ideia muito errada, né? Que Deus trabalha nas nossas qualidades, Ele trabalha. Mas Deus, Ele não trabalha com vasos perfeitos. Por isso que Ele toma na nossa mão e nos muda. O mesmo Deus que nos usa para orar, para levar uma palavra para outras pessoas, Ele também pode tocar nas nossas feridas quando Ele o quer. E mudar completamente aquilo que está quebrado sobre as nossas vidas. Deixa eu só achar um texto aqui. Algumas pessoas dentro da casa do oleiro se sentem descartadas. Quem já se sentiu descartado na casa do oleiro? Eu já me senti muitas vezes. Nossa, aquele irmão não gosta de mim. Olha, eu não dou certo ali, não deu meu pastor, né? Então, às vezes, a gente se sente descartado. Mas o que acontece é que nós esquecemos de confiar, de esperar, de obedecer e de descansar nas mãos do Senhor. E o processo, ele dói para produzir um vaso útil para o reino. Você tem uma utilidade. Você sabia que até doença tem utilidade? Até doença tem utilidade. Eu conheço muitas pessoas, eu lido isso há alguns anos. Tem pessoas que não querem ser curadas, que não querem ser saradas. Tem pessoas que se utilizam, por exemplo, de uma enfermidade para continuar numa condição que ela criou de sustento, de cuidado, de atenção. Tem pessoa que não quer ir para o médico ser curada porque os filhos visitam com mais frequência, a pessoa fica atenta, vem um dinheirinho na mão com mais fácil, vem um alimento, sei lá o quê, né? Então, muitas pessoas, elas até preferem estar ali, usando aquele mal que está sobre a vida dela, como uma utilidade. Por isso que eu digo aqui, que Deus não trabalha com vasos perfeitos, né? Ele nunca trabalhou com vasos perfeitos. Ele sempre vai iniciar um processo de forma que Ele possa olhar para nós e não nos rejeitar.
Ele não pode nos rejeitar, Ele não quer nos rejeitar. E falando a respeito disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 2, em nome de Jesus. Que aqui nós vamos verdadeiramente discorrer aquilo que o Senhor falou ao meu coração para estarmos aqui falando à igreja. Zacarias, capítulo 2, versículo 5, mas eu vou ler de 1 até 5, em nome de Jesus. Pastor, onde é que está Zacarias? Está na Bíblia. Todos encontraram? Amém? Se alguém está com alguma dificuldade de encontrar, peça ajuda ao irmão. Então, a casa do oleiro é o melhor lugar para que nós possamos ser moldados. Todos encontraram? Amém? Zacarias, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir, e eu lhe perguntei: aonde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Versículo 3: Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Versículo 5: E eu mesmo terei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Que palavra abençoada! Eu acordei esses dias com essa palavra na minha cabeça e o Senhor falando ao meu coração a respeito dessa palavra. E eu acabei entendendo, sempre uma palavra ela leva a outra, nós estamos sempre conduzidos pela palavra do Senhor. E hoje nós vivemos num tempo, igreja, de uma geração marcada pelo medo, pela insegurança, pelas batalhas, né, constantes, né, que têm acontecido na nossa vida. E até pela manhã eu falei a respeito como que está a nossa vida murada de concretos, né? Eu me surpreendi há uns dias eu entrando na minha casa, cerca elétrica por todo lado, né? Em cima do telhado, cerca elétrica, câmera para todo lado, câmera dentro de casa, câmera fora, né? Sensor de luz, aonde chega tem um sensor. E eu falei: Jesus, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Mas nós precisamos entender que muitas pessoas, e muitos de nós inclusive, mesmo dentro da casa do oleiro, nós continuamos vivendo com toda essa segurança que nós temos todos os dias nesse mundo cheio de problemas e ataques que temos sofrido, mas a gente continua vivendo com uma alma desprotegida. A nossa alma, ela tem ficado desprotegida mesmo dentro da casa do oleiro. Quando Zacarias recebeu essa visão, Jerusalém, ela estava sendo reconstruída depois do exílio. E a cidade, ela parecia vulnerável, sem muralhas, né? Humanamente, aquele lugar era um lugar em que poderia ser atacado a qualquer momento, né? Ela estava vulnerável. Mas Deus, ele interrompeu essa lógica humana, né? Revelando para o seu povo que Deus é o nosso muro de fogo. Olha que coisa bacana.
Olha que interessante, olha que revelação essa para a nossa vida. Nós estamos na casa do oleiro, o Senhor está refazendo o barro todos os dias, moldando a nossa vida, fazendo como aprove a Ele refazer a nossa vida, mas nós estamos achando que nós estamos bem. Nós estamos andando por aí de qualquer maneira. Os ataques, eles estão vindo no nosso corpo físico, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Quantas pessoas todos os dias estão bombardeadas de informações nocivas ao nosso espírito? E uma delas chama-se isso aqui, ó, internet. E nós precisamos entender. Eu tenho recebido muitos casais para os atendimentos. Eu tenho recebido muitas adolescentes para os atendimentos. E uma das coisas que tem me surpreendido e tem me deixado muito triste, e tem hora que eu me sinto apavorada, é com as queixas que estão chegando aos atendimentos, adolescentes de 10, 11 anos presos à pornografia. Crianças, e olha, eu não estou falando de homens, eu estou falando de meninas de 11 anos, que não conseguem mais ficar longe desse espírito maldito da pornografia. Casais, homens, mulheres presos em vícios de jogos, em vícios de tigrinho, totalmente aprisionados em dívidas extremas. Por quê? Porque elas estão aprisionadas. Agora, essas pessoas, elas não estão fora da casa do oleiro. Elas estão na casa do oleiro. Mas a Bíblia aqui, revelada através do profeta Zacarias, ela diz assim: vocês não precisarão confiar apenas em muralhas de pedra. Eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de vocês. Fogo de Deus é fogo que consome o pecado, a maldição, a pornografia, a enfermidade, o desvio de conduta, o mau caratismo. Tem muitos casos que não é problema emocional, é falta de caráter também. A gente separa as coisas, né? Mas a promessa continua revelando que quem Deus é para o seu povo, quem Deus é para você que está aqui na casa do oleiro. Deus é para você para quê? Para te dar um carro novo, para te dar uma casa nova, para te dar um salário abençoado. Muitas vezes nós estamos na casa do oleiro pedindo somente bênçãos materiais. A Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos nos alcançarão, sequer sem a gente orar muitas vezes. Mas nós precisamos entender que na casa do oleiro não há só recompensa. O Senhor diz que nós temos direitos e deveres com Ele, com a sua palavra. E um dos deveres é observar quem é Deus na nossa vida. E Ele é como um muro de fogo. Ele é como um muro de fogo. Na Bíblia, o fogo representa a presença, a santidade e o poder de Deus. E o Senhor, quando, por exemplo, apareceu a Moisés na sarça ardente, Ele guiou Israel com uma coluna de fogo. O Senhor também respondeu Elias com fogo. No Pentecoste, manifestou em línguas de fogo. O fogo de Deus ilumina, ele aquece, ele purifica. Mas também o fogo de Deus impede o inimigo de ultrapassar os limites estabelecidos pelo Senhor. Por isso que a casa do oleiro é o melhor lugar para nós estarmos, né? Nós chegamos na casa do oleiro, nós nunca estamos prontos, porque todos os dias há manifestação do Senhor no seu altar, para nos mostrar que na casa do oleiro nós precisamos de reforma, de reconstrução, de mudança, todos os dias na nossa vida. Existem batalhas que você não vence porque você é forte. Você vence porque Deus decidiu colocar um muro entre você e aquilo que queria destruí-lo. Vocês lembram da parábola do rico e do mendigo, de Lázaro, né? A Bíblia diz que eles
o rico, né, foi para o inferno, né, vamos dizer assim, e aquele mendigo Lázaro, ele foi lá para o seio de Abraão. E aquele homem rico que praticou tantas coisas boas, né, na terra, ele suplicou apenas por uma gota de água, né, na sua boca para refrescar aquele sofrimento que ele estava vivendo. E ali Abraão falou para ele assim: eu não posso te ajudar, não falou com essas palavras, né? Eu não posso te ajudar porque há um abismo entre eu e você. E a palavra, ela revela assim: há um abismo entre Deus e aquele homem. Já havia um abismo. E certa vez o Senhor falou comigo aqui, assim: sabe por que você está aqui? Porque esse abismo ainda não existe entre você e Deus. Esse abismo não existe. Mas nós precisamos entender que quando Deus decide colocar um muro entre você e aquilo que queria destruí-lo, ele acontece. Você sabia que hoje você poderia ter sofrido um acidente? Você sabia que hoje, por exemplo, você poderia ter ficado doente e não ter vindo ao culto? Você sabia que muitos livramentos que nós nem conhecemos aconteceram conosco hoje, porque o muro de fogo estava ao nosso redor? O muro de fogo, ele está sempre ao nosso redor. Salmo 121:4 diz assim: eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E o inimigo sempre está procurando brechas. Ele está procurando brechas e falhas. Na verdade, ele cria brechas, né? Para que nós possamos sermos enganados. E Deus, ele nunca falha. Deus cria brechas também para que nós possamos mudar a nossa consciência diante dele. Você sabia que o diabo sabia que havia uma proteção invisível? Ao nosso derredor acampam os anjos, né, que nos cercam e nos guiam e nos livram. E o diabo sabia que havia uma proteção invisível. Nesse texto aqui, o próprio inimigo, ele sabia que havia uma proteção invisível. E isso mostra que o inimigo enxerga, muitas vezes, o inimigo enxerga aquilo que muitas vezes nós esquecemos. E Deus cerca os seus filhos. Mas quando abrimos espaço para o pecado, ressentimento, falta de perdão, desobediência, criamos brechas espirituais. Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Eu quero que você leia aqui um pouquinho à frente, no versículo 6 de Zacarias. Nós lemos até o 5, e ele diz assim: eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, dentro dela serei a sua glória. Versículo 6, na minha tradução, diz assim: atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Todo que tocar na sua vida, ele terá uma resposta de Deus, porque você é menina dos olhos de Deus, porque você está na casa do oleiro e ele está moldando a sua vida. E o mais importante, que a proteção que nós buscamos do Senhor, é a presença dele na nossa vida. E quando, logo em seguida, ele diz assim no versículo 9: certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos exércitos que me enviou. Cante, alegre-se, ó cidade de Sião, ó igreja, e mube,
porque venho fazer de vocês a minha habitação, declara o Senhor. Versículo 11. Esse texto é muito lindo, é muito forte. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá com a sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. E ele diz assim: aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Nós estamos cobertos da proteção do Senhor. A maior bênção, igreja, não foi a terra prometida, sempre foi a presença de Deus. Então, venha à casa do oleiro e se entregue para que ele possa moldar você. Tem muitas áreas da sua vida que você ainda não permitiu que o Senhor tratasse. Tem muitas áreas da sua vida que você não entendeu por causa do seu egoísmo e do seu orgulho e não permitiu que o Senhor tratasse. Por isso que você muitas vezes diz assim: por que na minha vida está acontecendo isso? Por que Deus não faz alguma coisa? Sendo que, na verdade, Deus já fez todas as coisas. Ele já fez tudo. Agora Ele colocou sobre nós a responsabilidade de transformar, inclusive, até os ambientes por onde nós andamos. O crente não anda em qualquer lugar. O crente não entra em qualquer lugar. Ah, mas eu tenho Deus e eu posso ir, eu posso entrar em qualquer lugar que Deus está comigo. Se você não tiver sido transformado pela mão do oleiro, você corre um grave risco de ser contaminado muitas vezes. E eu tenho visitado muitas famílias e tenho visto o sofrimento de muitas pessoas que estão na casa do oleiro por não compreender que Deus ele não muda pessoas antes de mudar circunstâncias. Então, a minha mensagem principal para você como igreja hoje: leia mais a Bíblia. Irmão, esse ano, até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, se encha da palavra, guarde o máximo de versículos bíblicos que você puder, porque a partir do ano de 2027, muitas coisas acontecerão, inclusive na casa do oleiro. Levante-se diante dessa palavra todos os dias e aceite o fogo de Deus ao teu redor, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não se negue a pregar o evangelho para você mesmo, viu? Faça um devocional íntimo, só você. Às vezes é muito bom a gente reunir a família, fazer um devocional, né? Cada um dá uma palavra, faz uma oração, toma um cafezinho, no café da manhã, no chá da tarde. Mas faça um devocional só você e Deus. Faça um devocional diário e se posicione diante de Deus como um barro que precisa ser moldado nas mãos do oleiro. E olha, quando você fizer isso, vai doer, mas você vai ser totalmente transformado na presença dele, na presença da sua família, na vida dos seus filhos. O maior sofrimento na vida de uma pessoa é quando ele não compreende a palavra. Eu estou atendendo eu não costumo falar isso, até porque os atendimentos eles são muito íntimos. Mas eu estou com um atendimento de um senhor de 46 anos. Ele é da cidade de Navegantes, em Santa Catarina. E ele me encontrou
através de o pai de um rapaz que eu atendi em Lages, em Santa Catarina. E esse senhor, ele é engenheiro agrônomo, profissional de linha, de ponta. E ele chegou à terapia totalmente desconstruído, né? E alguns dias, né, durante todo o processo que a gente tem trabalhado nele, ele chegou ao atendimento usando, e já estava à beira da morte, à beira de uma overdose. Ele chegou a usar, eu não entendo muito, até porque eu não sei, eu vou estudar sobre isso, vou me informar. Mas ele me falou que em 2 dias ele usou 5 gramas de substância química. E ele disse que naquele momento, ele, por viver numa religiosidade, né, conduzida pela família, e, né, enfim, mas estava afastado completamente de Deus. E ele disse que ele usou no sábado 2,5 gramas, e no domingo ele usou mais 2,5. Então ele quase teve uma overdose. E ele disse que ele passou tão mal, e eu ia atendê-lo na quinta-feira. E ele passou tão mal que ele disse que entrou para o quarto e ele estava sem fôlego e transpirando, e o coração parecia que ia sair, saltar do seu corpo. E ele disse que ele se ajoelhou lá e ele clamou a Deus, que ele nem conhecia quem era esse Deus, mas ele já tinha ouvido falar que esse Deus, no momento que a gente precisa, ele vem e nos salva. Ele disse que clamou a Deus, e naquele momento ele pediu perdão a Deus, ele não sabia como fazer, e a coisa foi acalmando, né? E hoje eu já estou declarando que eu estou ganhando esse jovem para Jesus, porque na última sessão ele disse assim: eu encontrei uma Bíblia dentro da minha casa, eu nem sabia que ela estava lá. Ele me falou assim: a senhora sabia que eu arrumei o meu guarda-roupa porque a esposa foi embora, os filhos estão em outro lugar para se proteger. A senhora sabia que eu arrumei o meu guarda-roupa, que desde de dezembro que eu estou nesse sítio sozinho, o meu guarda-roupa e minha roupa estava tudo espalhado e aquilo estava me consumindo. Ele disse: eu só não vou mostrar o meu guarda-roupa para a senhora porque, né, não faz sentido. Mas disse: meu guarda-roupa está arrumadinho. Ele disse assim: hoje eu fiz meu almoço, meio-dia eu estava com meu almoço na mesa, coisa que nem comida eu fazia mais. Sabe o que é isso? Unção de cura sobre as nossas vidas. Sabe o que é isso? É nós nos deixarmos sermos tratados na mão do oleiro, para que o Senhor possa nos usar, nos dar na vida de outras pessoas, para que o Senhor possa tratar outras vidas. Então você, irmão que está aqui, você está nas mãos do oleiro, então deixa ele tratar você. Deixa ele tratar você, deixa ele restaurar a sua vida. Há 30 anos atrás, igreja, se você me conhecesse, era uma misericórdia, né? Eu era a pessoa mais autoritária que existia. Era uma pessoa extremamente autoritária. Hoje eu entendo o porquê, porque a vida me levou a isso, né? Eu tinha que me virar nos 30 para cuidar de uma casa que eu não tinha um sacerdote para cuidar. E quando eu cheguei a primeira vez num púlpito de igreja, eu já vou encerrar. Eu fui recebida por uma palavra que hoje eu entendo que foi a palavra de Deus, né? Naquele momento, para mim, foi uma ofensa. Eu cheguei na porta de uma igreja que uma senhorinha de 76 anos ia me buscar na minha casa. Nós andávamos 20 minutos a pé para ela me levar para a igreja, para restaurar o meu casamento, para curar um problema de coluna que eu tinha. E eu lembro que quando eu cheguei na porta daquela igreja, a esposa do pastor me recebeu. Eu usava um salto alto, tinha um cabelo pintado, hoje é branquinho, né? Mas era acaju perolado, lembra da minha época? Conhece, né? Acaju perolado, era a cor do meu cabelo, né? E aquele salto, né? E eu cheguei lá, aquela igreja,
tão pequenininha, né, de madeira, bonitinha, campanha, cheinha. E eu fui para lá porque minha coluna estava desenganada pelos médicos, porque meu casamento estava destruído. E aquela senhora, ela pegou nas minhas mãos e ela disse assim: tem que mudar essa roupa, tem que arrumar esse cabelo, porque vai para o inferno. O primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu recebi essa palavra. Aí eu olhei assim, eu digo, misericórdia. Aí eu digo, por que a senhora me trouxe aqui? Né? Aí na hora eu disse assim, diante de Deus, amanhã eu vou voltar. Só para ver se ela vai falar a mesma coisa. Olha só, né? A gente discutindo com o próprio Deus, né? Na casa do oleiro, o Senhor me chamando para me tratar e eu discutindo com ele. Oleiro não discute. O barro não discute com o oleiro. Ele só permanece nas mãos dele. No segundo dia, cheguei lá, quem estava na porta? Aquela senhorinha. Pegou, ela disse a mesma coisa. Falei, Jesus, e agora? Diga, amanhã eu venho de novo. 23º dia. Uma canção cantada no altar pela filha desses pastores. Eu saí de lá de trás, correndo, entreguei minha vida para Jesus. Até hoje. Fazem 33 anos. E o Senhor foi restaurando. E naquela campanha, eu fui curada da coluna. Eu nem percebi. Durante aquele processo todo, o meu casamento foi restaurado. Os meus filhos foram tratados. Meu filho caçula foi curado de um problema que ele tinha no pulmão. Mas doeu ser tratada na casa do oleiro. Doeu ser tratada. Então, igreja, o Senhor é muro de fogo. E Ele está no nosso meio. Fique de pé, que eu quero orar por você. Guarda essa palavra. Quando você chegar em casa, medita nessa palavra, porque o Senhor está pedindo atenção para nós, né? Ele está dizendo assim, olha, a hora que vier o mal saquear a sua vida, ele está saqueando a menina dos olhos dele. Por isso que ele está sempre ao nosso derredor, moldando a nossa vida.